Às 7h54 da noite, a chuva começou a bater mais forte contra as janelas da lanchonete. O zumbido das lâmpadas fluorescentes se misturava ao tilintar de talheres. Uma criança riu em algum lugar perto do fundo da sala. O café borbulhava enquanto pingava na jarra de vidro, liberando um aroma amargo que se misturava ao cheiro de carne grelhada e torta. Para qualquer um que passasse, era apenas mais uma noite comum de sexta-feira no Mel's Diner, um pequeno refúgio acolhedor em uma cidade fria e cansada. Chuck Norris estava sentado sozinho em um canto. O vapor subia da xícara de café preto à sua frente. Ele ainda não havia tocado nela. Seus olhos não paravam na xícara. Olhavam para o vazio, ou talvez para tudo. Suas mãos estavam firmes sobre a mesa, calejadas e imóveis. Não batiam, não se mexiam, apenas esperavam, como se tivessem sido treinadas há muito tempo para poupar energia até o momento necessário. As gotas de chuva projetavam sombras em movimento sobre seu rosto. Para os outros clientes, ele era apenas mais um estranho. Talvez notassem sua postura ereta, ou o olhar que percorria a sala a cada 30 segundos. Talvez não. Mas ele a havia visto antes mesmo de ela se aproximar. Lena, pouco mais de 20 anos, olhos cansados, um sorriso educado que não chegava ao fundo dos olhos. Ela se aproximou com as mãos trêmulas, trazendo um copo d'água e um guardanapo mal dobrado. Seus dedos deixaram marcas úmidas no avental branco. Não disse nada. Apenas colocou discretamente os itens ao lado da xícara e se afastou rapidamente, o olhar desviando por um instante para a mesa 3. Chuck olhou para baixo. O guardanapo parecia comum, branco, um pouco amassado. Mas no verso havia rabiscos apressados, inclinados. O homem na mesa 3 tem uma arma. Ele disse que vai agir às 8 horas. Ele está com uma criança, por favor. Chuck levantou o olhar, devagar, em silêncio. Seu coração não acelerou. Sua respiração não mudou. Apenas os olhos se apertaram como lentes ajustando o foco. Mesa 3. Um homem de mãos trêmulas e rosto abatido estava sentado ali, um braço apertado demais em torno dos ombros de um menino pequeno. Seus dedos agarravam a camiseta azul de dinossauro do garoto, a outra mão escondida debaixo da mesa. A criança não se movia. Olhos fixos, mas vazios, quase sem piscar. Um carrinho de brinquedo estava imóvel ao lado do prato de nuggets. Chuck notou as pupilas dilatadas sob a luz, o suor na testa, o joelho batendo sem parar, fazendo ambos os corpos tremerem. O homem olhou o relógio e murmurou algo que fez o garoto estremecer. Chuck abaixou o guardanapo, dobrando-o com cuidado. Depois ergueu o olhar para o relógio acima do balcão. 7h55 da noite. Restavam 5 minutos para algo acontecer. Ele não suspirou, não ajustou o casaco, não mostrou reação alguma depois de ler. Apenas se levantou. A cadeira fez um som baixo ao deslizar pelo piso de ladrilhos. Mas para Lena, que estava atrás do balcão, apertando o avental até os nós dos dedos ficarem brancos, aquele som soou como trovão. Chuck enfiou o guardanapo no bolso e começou a caminhar lentamente em direção à mesa 3. A distância era de apenas 4,5 metros, mas de repente tornou-se o espaço mais importante do universo. A chuva caía mais forte lá fora. Dentro, o tempo parecia suspenso. A criança parou de rir. Os talheres pararam de bater, como se toda a lanchonete prendesse a respiração. Você está bem? Seu gerente, Tom, sussurrou, ainda com os olhos no caderno de contas, apenas lançando um rápido olhar. Não. Ela inclinou a cabeça levemente em direção à mesa 3. É o Kyle. Kyle. O nome ainda tinha gosto metálico na boca dela, como o sangue que cuspira na pia um ano antes. Seu corpo lembrava tudo antes mesmo da mente alcançar. Aperto no peito, suor frio descendo pela nuca, a mão direita tocando involuntariamente o pulso esquerdo, o mesmo que havia sido quebrado.
A luz do hospital naquela época também emitia o mesmo zumbido das lâmpadas agora. Lena olhara no espelho do banheiro, os dedos passando sobre o hematoma azul-violeta amarelado na bochecha. A mancha parecia quase uma obra de arte sob a luz, uma aquarela que ela nunca quisera. A voz de Kyle ecoava no corredor, encantando a enfermeira com uma mentira. Ela caiu, não prestou atenção, desajeitada, minha namorada. Ela trabalha em uma lanchonete na rua Main. Ele riu. Deve ter trazido o acidente do trabalho. A enfermeira sorriu educadamente. Todos sorriam para Kyle. Ele sempre pedia desculpas depois. Sempre. Flores, lágrimas, promessas. Até parar de prometer. Foi por isso que Lena mudou o cabelo. Foi por isso que ela se mudou sem deixar endereço. Foi por isso que seu coração quase parou quando Kyle entrou no Mel's Diner 30 minutos antes. No início, Lena se escondeu na cozinha, rezando para que ele não a reconhecesse com os cabelos vermelhos. Mas então, ela viu o que estava acontecendo. A família da mesa 4, a mãe distraída no celular, o pai no banheiro, o menino, talvez 5 anos, desenhando com giz de cera, dinossauros ou caminhões. Kyle se inclinou, sussurrou algo. Mostrou algo na palma da mão. Bala? Provavelmente. Truque comum. O menino hesitou e escorregou da cadeira. Lena ficou imóvel enquanto Kyle o levava até sua mesa. Suave, habilidoso, como se já tivesse feito aquilo antes. Agora, o garoto estava imóvel ao lado de Kyle. O braço esquerdo dele envolvia os ombros do menino, a mão direita escondida sob a mesa. Tom! Lena sussurrou em desespero, agarrando a manga do gerente, as unhas cravadas no tecido. Ele tem uma arma. Ano passado ele me ameaçou. Disse que atiraria às 8. Tom puxou o braço, lançou um olhar à mesa 3 e voltou ao caixa. Não arrume encrenca. Já estamos com pouco pessoal. Fique longe dele. Lena sentiu as paredes se fecharem. A mesma sensação de impotência. A mesma mão invisível tapando-lhe a boca. Seus olhos percorreram a lanchonete em desespero. Casais idosos. Um caminhoneiro exausto no terceiro café. Uma mãe com um bebê recém-acalmado. E então, no canto, ela o viu. Chuck Norris. Não apenas um rosto de cinema. Não apenas um nome. Mas uma presença. Ela o reconheceu na hora. Qualquer um reconheceria. Mas não era pela fama que ela se aproximava trêmula. Era por algo em seu olhar. Algo que dizia que ele ouviria, que não se afastaria. Ela havia escrito aquelas palavras com dedos trêmulos, escondida atrás da máquina de café. A caneta escorregava no suor. Agora, vendo-o levantar-se, Lena sentiu uma faísca de esperança no meio do medo. O relógio marcava 7h56 da noite. Restavam 4 minutos, e finalmente, alguém havia se erguido. Kyle Foster já deveria estar na prisão. Mas da última vez, as acusações não foram suficientes para mantê-lo lá. Sua ex-mulher retirou o depoimento depois que Kyle apareceu na casa da mãe dela às 2 da manhã. A acusação de porte de arma foi rebaixada para algo leve, 6 meses de prisão e algumas aulas de controle da raiva, às quais ele nunca compareceu. Hoje, havia algo nele que havia quebrado de vez. Começou a beber ao meio-dia, tomou comprimidos às 3. Às 6, as vozes em sua cabeça se uniram em uma única ordem, e essa ordem parecia tão lógica. O mundo lhe tirara tudo: esposa, filho, trabalho, dignidade. Só porque algumas vezes ele perdeu o controle. Ninguém entendia a pressão que ele carregava. Ninguém via como o haviam empurrado até o limite. Ele não planejava pegar a criança. Isso foi apenas consequência. O garoto lhe lembrava o próprio filho, aquele que a ex-esposa não deixava mais ver. Porque o novo namorado dela, um segurança perfeito, com sorriso perfeito e trabalho perfeito. Os dedos de Kyle tocaram levemente a arma presa na cintura. O peso dela trazia uma sensação de clareza.
Concentre-se, murmurou. Uma paz distorcida inundou sua mente. Algo que não sentia havia meses. Você gosta de caminhões? Perguntou ao garoto com uma voz suave demais, arrepiante. Uma parte dentro dele ainda gritava para soltar a criança, mas essa voz diminuía cada vez mais. O menino não respondeu. Seu pequeno corpo tremia ao lado dele. Eu já dirigi caminhão. Kyle continuou, o olhar turvo vagando pelo restaurante. Sua visão piscava, clara e escura, alternando. Atravessando estados, de uma costa a outra, antes de ela destruir tudo. O menino não se virou. Ei! Kyle apertou mais forte o ombro do garoto. Estou falando com você. Uma lágrima escorreu pelo rosto da criança. Kyle olhou o relógio. 19h57. Restavam 3 minutos até as 8. O número tinha significado. Completo. Um momento perfeito para mostrar a todos o que acontece quando empurram Kyle Foster ao limite. Ele havia calculado bem. Primeiro, a criança, para provar que falava sério. Depois, qualquer um que tentasse ser herói. Em seguida, ele mesmo, limpo, finalizado. Uma declaração que todos lembrariam. Uma calma estranha o dominava. A mão já não tremia. O ruído em sua cabeça havia se transformado em ondas suaves. Tudo fazia sentido. Isso era justiça. Era a hora de todos entenderem. A cadeira em frente a Kyle arrastou com um rangido. Alguém estava se sentando à mesa dele. Os olhos vermelhos de Kyle piscaram, franzindo-se de irritação por ter seu momento perfeito interrompido. Um homem mais velho, com um olhar calmo, o encarava. O que você quer, velho? Kyle cuspiu, apertando a arma escondida sob a mesa. O menino gemeu baixinho. Kyle não percebeu a mão firme do homem. Não reconheceu o rosto que derrotara tantos vilões no cinema. Não sentiu o perigo que se aproximava em silêncio absoluto. Não sabia que seu encontro marcado para as 8 havia acabado de ser cancelado. 19h58. A chuva tamborilava nas janelas. Em algum lugar, a cafeteira borbulhava. Uma colher tilintou contra a xícara. Chuck Norris se movia sem pressa. Cada passo era intencional, medido. Sua respiração permanecia estável, inabalável pelo peso da tensão. Não era a primeira vez que entrava no perigo. Mas era a primeira em uma lanchonete, numa noite chuvosa de sexta-feira. Lena observava do balcão, uma mão cobrindo a boca. Ela já tinha visto aquele olhar, nos olhos de soldados que voltavam da guerra. Olhos calculando probabilidades, distâncias, tempo. Chuck chegou à mesa 3. Kyle Foster ergueu o olhar, irritação brilhando nos olhos. O que você quer, velho? Repetiu, a voz já carregada de álcool. Chuck não disse nada. O silêncio dele se espalhou, preenchendo o espaço entre os dois como fumaça. Observava o rosto de Kyle. Pupilas dilatadas, suor na testa. Ele estava drogado, perigoso, imprevisível. O garoto fitou Chuck com olhos arregalados, implorando. No ombro dele, já surgia um hematoma onde Kyle apertava com força. A criança percebia o que o homem ao lado não percebia. O Salvador havia chegado. Uma mulher na mesa vizinha começou a notar algo. Seus olhos correram entre os dois homens, depois para a criança. Um soluço escapou de sua boca antes que pudesse contê-lo. Kyle virou-se imediatamente. Cuide da sua vida, rosnou. A mulher abaixou a cabeça, as mãos trêmulas revirando a bolsa. Chuck continuava imóvel, observava, esperava. Seu olhar registrava a arma sob a camisa de Kyle, o joelho batendo, a posição do braço dele em torno da criança, a distância até a porta, até os outros clientes, até qualquer objeto que pudesse virar arma ou escudo. Está surdo? A voz de Kyle subia. Cai fora. A mão direita de Chuck pousou levemente sobre a mesa. A esquerda escondeu-se atrás do corpo.
Em 27 títulos de artes marciais que já conquistara, nunca fora o primeiro a atacar. A paciência era sua arma agora. O relógio sobre o balcão fez tique. 19h59. Restava 1 minuto. Kyle murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Mais 1 minuto, e todos vão entender. A criança começou a chorar em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Chuck puxou a cadeira à frente e se sentou. Kyle piscou, confuso com o gesto inesperado daquele velho. No seu plano, não havia lugar para um homem calado sentando-se diante dele como se fossem pedir torta e café. Você não deveria estar aqui. Chuck finalmente falou, a voz baixa e firme. Não era aviso, nem ameaça. Era apenas a verdade. Kyle riu, uma risada quebrada, cortante. Você não sabe o que eu quero. Eu sei que você está machucando esse menino. Chuck respondeu, o olhar fixo. E sei o que você está prestes a fazer. O rosto de Kyle empalideceu. Sua mão direita se moveu levemente debaixo da mesa. Solte o menino, disse Chuck em voz baixa. O relógio na parede parecia desacelerar. Cada segundo se alongava. Os olhos de Kyle corriam entre Chuck e a porta, calculando chances. Os músculos do antebraço de Chuck se contraíram levemente, quase imperceptível. O ponteiro dos segundos avançava. 19h59 e 30 segundos. 45 segundos. A respiração de Kyle se acelerava. O suor brotava em seu lábio superior. 50 segundos. A mão direita de Kyle começou a se mover. 55 segundos. Acabou o tempo. Kyle sussurrou. Aconteceu mais rápido que um batimento. O rosto de Kyle se contorceu. A raiva explodiu como uma casca rompida. Seus olhos vermelhos se arregalaram. As pupilas se contraíram em pontos minúsculos cheios de fúria pura. Ninguém se mexe! Ele berrou, puxando o menino de repente. A criança gritou de dor, o som ecoando pelo restaurante em silêncio. Está na hora de todos verem o que acontece quando empurram alguém além do limite. A mão direita de Kyle subiu da mesa, agarrando a arma na cintura. Seu gesto era brusco, mistura de drogas e adrenalina, mas o propósito estava claro. Eu disse. Clang. A colher de metal saiu da mão de Chuck como um raio prateado, girou uma vez no ar e atingiu o pulso de Kyle, exatamente no ponto onde o nervo passava sob a pele fina. O choque paralisou a mão no instante em que os dedos tocavam a coronha da arma. O ângulo era perfeito. A força suficiente para desativar o movimento sem causar dano permanente. A arma caiu no chão, rolando para debaixo de outra mesa. Kyle ficou imóvel por um instante precioso. A confusão substituiu a raiva. Seu cérebro tentava entender o que havia acontecido. A boca aberta, os olhos fixos na mão vazia, como se ela o tivesse traído. E isso era tudo o que Chuck precisava. Ele se lançou sobre a mesa num único movimento contínuo. O corpo mudava de direção com precisão matemática. O café voou. O porta-guardanapos caiu. Pacotes de açúcar se espalharam como confete. Seu corpo se movia com a eficiência de décadas de artes marciais. Sem movimentos extras, sem floreios. A mão direita de Chuck agarrou o pulso de Kyle, torcendo num ângulo que o fez gritar como um animal ferido. O ponto entre o polegar e o indicador foi pressionado da maneira certa, dor extrema sem quebrar ossos. Com a esquerda, Chuck puxou o menino para longe da mesa, firme, mas cuidadoso. Corra! Sussurrou. O garoto recuou, pernas trêmulas, depois virou e fugiu. Kyle avançou de repente com força instintiva, a dor esquecida por um segundo. Mas Chuck recuou 2 centímetros à esquerda. Um ajuste mínimo com efeito devastador. O desvio perfeito de força fez Kyle despencar de cara no piso de linóleo com um estrondo que fez os talheres tremerem. Um brilho metálico surgiu na mão de Kyle. A segunda arma escondida no tornozelo, sob a calça jeans. Uma lâmina serrilhada subiu em um golpe desesperado contra o abdômen de Chuck. Sem mudar de expressão, sem perder foco,
Chuck usou a segunda colher, que havia levado discretamente, para aparar o golpe. O choque metal contra metal soou agudo, lembrando a todos como a linha entre vida e morte podia ser fina. Em apenas 1,8 segundo, Chuck executou uma sequência suave como se fosse coreografada. Bloqueio de punho neutralizando a arma, pressão no nervo radial, torção que desestabilizou o ombro de Kyle, um varrimento que tirou todo o apoio do adversário. Ele usou o próprio impulso de Kyle para derrubá-lo. A faca voou da mão dele, deslizando até a velha jukebox. Kyle ficou de bruços, braço torcido atrás das costas, corpo preso contra o chão. O joelho de Chuck pressionava firme entre as escápulas, força suficiente para imobilizar sem dano permanente. Não era técnica de amador. Era um golpe refinado em milhares de horas de treino. Todo o restaurante parecia congelado, como se alguém tivesse apertado pausa no mundo. O menino correu trôpego até a mãe, que acabava de sair do banheiro. O rosto dela estava branco de choque. O café caiu da mão, estilhaçando no chão. "O que aconteceu, Jimmy?" Ela gritou, abraçando o filho com braços trêmulos. O garoto enterrou o rosto no pescoço da mãe, soluçando. Lena estava atrás do balcão, as mãos ainda cobrindo a boca, olhos arregalados diante da velocidade dos acontecimentos. 30 segundos antes, ela presenciava uma tragédia prestes a acontecer. Agora, via um resgate que nunca ousara imaginar. Tom, o gerente, estava imóvel, segurando um prato de batatas fritas frias, a boca abrindo e fechando sem som. Kyle se debatia sob o controle de Chuck, cuspindo xingamentos e ameaças cada vez mais incoerentes. Chuck apenas aumentou levemente a pressão no nervo próximo à coluna, e Kyle silenciou na hora. A mensagem estava clara. A dor poderia ser pior. O relógio marcava exatamente 20. O que deixava todos atônitos não era só a rapidez ou a precisão de Chuck, mas sua respiração. Ela não havia mudado. Sem ofego, sem tremor de adrenalina, sem tensão. Chuck Norris permanecia ajoelhado no chão, dominando o homem que quase causara uma tragédia, com a calma de quem acabara de dobrar o jornal da manhã. "Alguém ligue para o 911", disse suavemente. 3 pessoas pegaram os telefones ao mesmo tempo. Do lado de fora, a chuva continuava caindo, indiferente ao fato de que o Mel's Diner quase testemunhara uma tragédia. As luzes vermelhas e azuis piscavam através das janelas salpicadas de chuva. 2 viaturas policiais chegaram, seguidas por uma ambulância, as luzes intermitentes projetando sombras pelo interior do restaurante. Chuck continuava imobilizando Kyle. Este já havia desistido, mole no chão, murmurando frases sem sentido. Sua energia colapsara tão rápido quanto surgira, deixando apenas um corpo vazio. A porta do restaurante se abriu com força. Um policial jovem entrou, arma em punho, o boné encharcado de chuva. "Polícia!" Todos parados. Gritou, os olhos varrendo o local, até parar na cena de Chuck dominando Kyle. Ele imediatamente abriu a postura, levantou a arma e apontou diretamente para Chuck. "Solte esse homem agora e levante as mãos." Chuck não se moveu. Não piscou diante do cano da arma. Suas mãos permaneceram firmes, uma segurando o pulso de Kyle, a outra pressionando suas costas com força controlada. "Eu disse para soltá-lo! Levante as mãos!" O jovem policial avançou, o dedo pairando sobre o gatilho. A placa no uniforme dizia "Romano". A água escorria das mangas até pingar no chão. "Policial Romano", disse Chuck com calma. "Este homem está armado. Ele manteve uma criança como refém e estava prestes a abrir fogo." O policial parou, surpreso ao ouvir seu próprio nome. "Como o senhor sabe meu nome?" "Do crachá", Chuck respondeu. "E não vou soltá-lo até que recolham ambas as armas. A pistola está debaixo daquela mesa, a faca perto da jukebox." Nesse instante, o parceiro de Romano entrou, mais velho, um pouco pesado, cabelos grisalhos.
O emblema dizia: Sargento Davis. Seus olhos experientes analisaram a cena. A mãe abraçando o filho, talheres espalhados, o silêncio tenso dos clientes. Romano, recolha as armas primeiro, ordenou, guardando a própria pistola e se aproximando. Virou-se para a mãe. Esse menino é seu filho, senhora? Ela acenou rapidamente. Aquele homem. Apontou para Kyle. Ele levou Jimmy enquanto eu estava no banheiro. Se não fosse por este senhor... Sua voz falhou. Romano hesitou, mas obedeceu, pegando a pistola com cuidado. Está carregada. Trava de segurança aberta. Murmurou, franzindo o senho. Agora, senhor. Davis voltou-se para Chuck. Pode solte. Ele interrompeu a frase, estreitando os olhos sob a luz fluorescente. Reconheceu algo. Espere. Esse é o Chuck Norris. Um burburinho se espalhou pelo restaurante. Alguns clientes arregalaram os olhos. O jovem policial perdeu por um instante a seriedade profissional. Chuck Norris, quer dizer, o ator, Ranger Texas, o campeão de artes marciais? Romano balbuciou. Sim, é ele, confirmou o sargento, a voz grave e respeitosa. Senhor, nós cuidaremos do restante. Chuck assentiu levemente e soltou Kyle, levantando-se com calma. Os dois policiais se apressaram em algemar o homem, que gemeu ao ser erguido. Seus olhos reviravam, o corpo quase desabando. Ele precisa de cuidados médicos, Chuck disse. Ativei alguns pontos de pressão. Sua mão ficará dormente por cerca de 1 hora. Ele também está sob efeito de alguma substância, possivelmente opioides, pelo reflexo das pupilas. Os policiais trocaram olhares, visivelmente impressionados com a análise precisa. A ambulância está esperando lá fora, Davis respondeu. Em seguida, virou-se para Lena, que deixara o balcão, ainda trêmula. Senhorita, precisamos dos depoimentos de todos. Ele me ameaçou no ano passado. Lena sussurrou. Tenho uma ordem de restrição contra ele. O senhor poderia relatar o que aconteceu? Davis perguntou a Chuck, abrindo um bloco de notas. Chuck olhou para o garoto, agora seguro nos braços da mãe. Depois voltou-se para Lena, ainda com o medo refletido nos olhos. Seu próprio olhar não tinha vaidade nem sensação de vitória, apenas calma e certeza. Ele pretendia ferir a criança, disse Chuck simplesmente. Agora, não terá mais chance. Ninguém perguntou mais nada. Ninguém precisava. Na manhã seguinte, a história já estava em toda parte. As imagens borradas da câmera de segurança do restaurante vazaram na internet. A qualidade não era perfeita, mas suficiente para mostrar tudo, e a internet fez o que sempre faz: explodiu. O vídeo começava com Lena colocando discretamente o guardanapo na mesa de Chuck, a mão dela visivelmente trêmula. Depois, a reação calma dele. A caminhada de Chuck em direção à mesa 3, a tentativa de negociar, a colher. Apenas uma colher de metal cruzando o ar, com uma precisão inacreditável. A imobilização durava menos de 2 segundos no vídeo. Milhões de visualizações se repetiam, quadro por quadro analisado. As pessoas se espantavam com a contenção em cada movimento, a precisão absoluta, o controle perfeito. A hashtag #ChuckNorrisNapkin se tornou tendência global em poucas horas. Especialistas em segurança explicavam a técnica nos programas matinais. Reparem como ele usou um objeto comum para neutralizar, disse um ex-agente especial, marcando no vídeo com uma caneta digital a colher voadora. Logo depois, ele criou distância segura entre a criança e a ameaça. Gestão de crise com refém, exatamente como no manual. Mas o mais impressionante é, acrescentou outro, durante toda a contenção, ele nunca colocou o garoto em risco, nenhuma vez. Mestres de artes marciais também comentaram. Esse bloqueio de punho é uma variação do Hapkido.
explicou um, demonstrando no apresentador, que aceitava a contragosto. Mas o ponto não é a técnica em si, e sim a moderação. Ele podia facilmente quebrar o braço do sujeito, mas optou por neutralizar temporariamente. Isso é sinal de um verdadeiro mestre, saber exatamente quanta força é suficiente. As repetições em câmera lenta focavam no rosto de Chuck, sem mudar expressão, sem raiva, apenas concentração pura. Muitos comparavam diretamente as cenas de ação de seus filmes, concluindo: Chuck Norris na vida real é ainda mais impressionante que no cinema. O guardanapo virou símbolo. Artistas criaram ilustrações, rapidamente estampadas em camisetas em menos de 48 horas. O slogan, às vezes basta um guardanapo para salvar uma vida, virou lema de campanhas comunitárias da noite para o dia. Mas foi a história por trás que transformou o episódio de vídeo viral em momento cultural. Jornalistas descobriram o passado de Kyle Foster. Violência doméstica. Sua ex-esposa deu entrevistas relatando anos de abuso enquanto o sistema jurídico o liberava repetidas vezes. A história de Lena também ganhou manchetes. Ela contou que já fora agredida por Kyle após rejeitá-lo na lanchonete. Ele disse que eu me arrependeria. Contou em uma entrevista, a voz ainda trêmula, lágrimas nos olhos. Eu vivi com medo desde aquele dia. Registros policiais mostravam que Kyle fora preso 5 vezes. 4 vezes as acusações foram reduzidas. Em todas, libertado antes do tempo. Chuck Norris não apenas impediu um ato de violência, analisou um comentarista. Ele interrompeu um ciclo, um padrão que o sistema falhou em quebrar. Autoridades começaram a enfrentar perguntas difíceis. Como um homem com histórico extenso de agressões ainda estava em liberdade? Um senador estadual prometeu propor a Lei Kyle para endurecer penas contra reincidentes em violência doméstica e garantir mais apoio às vítimas. Nos segundos finais do vídeo que corria pelas redes, Chuck aparecia ajudando o menino a se levantar. Depois voltava silenciosamente à sua mesa, enquanto a polícia cuidava de Kyle. Ele não olhou para a câmera, não buscou holofotes, não precisou. Alguém acrescentou uma legenda no final do clipe, que logo virou citação favorita em toda a internet. O resgate mais silencioso da história. Aos 73 anos, Chuck Norris lembrava ao mundo por que sua lenda ainda persistia. Não pelos filmes ou pelas piadas intermináveis na internet, mas pelo homem real por trás disso. Um homem que, diante do mal, simplesmente se levantava. 2 semanas depois daquela noite chuvosa, Lena chegou para o turno no Mel's Diner e encontrou um pequeno pacote esperando. Alguém deixou aqui de manhã, disse Tom secamente, evitando contato visual. Ele mudara desde aquela noite, mais calado, menos cínico. É de ele. Lena não perguntou quem era ele. Abriu o pacote no intervalo, a mão ainda trêmula, mas dessa vez não por medo. O tremor agora era outra coisa. Expectativa, até esperança. Dentro havia uma moldura preta simples, com vidro. Atrás do vidro, o próprio guardanapo que ela entregara a Chuck Norris naquela noite, com a mensagem apressada. O homem na mesa 3 tem uma arma. Disse que faria algo às 20 horas. Ele está com uma criança, por favor. Mas logo abaixo, em letra firme e marcada, havia uma frase nova. Às vezes, basta se levantar. Lena passou o dedo sobre o vidro, as lágrimas turvando sua visão. 7 palavras que diziam tudo. O reconhecimento de que ela havia agido, de que ele também agira, de que qualquer pessoa pode agir. Aquela noite mudara tudo. Kyle estava preso, aguardando o julgamento, dessa vez sem chance de redução. O sistema que falhara com Lena e tantos outros agora era questionado. E ela, que já havia sido paralisada pelo medo, havia recuperado sua voz. E tudo começou com um guardanapo. Lena levou a moldura até o balcão e subiu numa cadeira para pendurá-la na parede, ao lado do velho relógio de neon. O que é isso?
Perguntou um cliente habitual, semicerrando os olhos para ver. Um lembrete. Lena respondeu. Durante todo o turno, Lena notou muitos clientes parando para ler. Alguns reconheciam da notícia, outros apenas acenavam com a cabeça, como se entendessem algo mais profundo. Uma jovem ficou mais tempo, olhando a frase com os olhos marejados. Era uma desconhecida. Lena nunca a tinha visto. Magra, o rosto tenso, um hematoma discreto disfarçado com maquiagem na mandíbula. Eu o deixei ontem. A jovem murmurou ao pagar a conta. Meu namorado depois de 3 anos. Você sabe. Lena assentiu. Ela sabia. A jovem voltou a olhar para o guardanapo emoldurado. Quando vi aquilo no noticiário, percebi que eu também podia me levantar. Ela enfiou uma nota de $20 na mão de Lena. Fique com o troco. Depois que a jovem saiu, Lena ficou sozinha no caixa. O restaurante estava vazio por um momento, entre o almoço e o jantar. Ela olhou para o guardanapo emoldurado, agora iluminado pelo sol da tarde através da janela. Não era uma arma, não era um escudo, apenas papel e tinta. E a coragem de entregá-lo a quem podia ajudar. Às vezes, isso já basta para mudar tudo. O sino da porta soou exatamente uma semana depois daquela noite. Chuck Norris entrou. Em silêncio, usando uma camisa azul simples e jeans. O restaurante se calou, não por medo, mas por uma reverência rara, como se algo sagrado tivesse acabado de chegar. Ele acenou para Lena, e ela sorriu de volta. Não mais trêmula, apenas calma. Algo que nunca tinha sentido antes. Ele se sentou no balcão, no mesmo canto de sempre. Não na mesa 3. Ninguém mais se sentava lá. Os funcionários passaram a tratá-la como um lugar proibido. Visitantes eram discretamente guiados a outras mesas. Lena trouxe o café sem precisar perguntar. Preto, sem açúcar. Ela ainda lembrava. Obrigado, ele disse suavemente. Essas foram todas as palavras trocadas. Todos sabiam que ele estava lá, mas ninguém ousou incomodar. Pais abraçavam os filhos com mais firmeza. Casais falavam em sussurros. Um senhor ergueu a xícara em sinal de respeito. Um menino de uns 6 anos passou pela mesa de Chuck, a caminho do banheiro. Parou, olhou sério. Chuck acenou com a cabeça. O menino se curvou, como nos filmes de artes marciais, e seguiu em frente. Numa mesa próxima, uma mulher murmurou para o marido. Ele é a razão de nosso filho dormir tranquilo todas as noites. Chuck fingiu não ouvir. Apenas focou no café. Ele nunca buscou atenção. Nunca precisou. As ações sempre falaram por ele. Lá fora, a chuva voltou, batendo de leve na janela. Mas dentro do Mel's Diner, tudo já havia mudado para sempre. O silêncio que antes carregava medo, agora carregava respeito. A distância entre as mesas parecia mais segura. As pessoas se olhavam mais, sorriam mais. Como se todos tivessem sido lembrados de que, num mundo cheio de horrores, ainda existem aqueles dispostos a se levantar contra eles. Tom se aproximou da mesa de Chuck, segurando uma fatia de torta de maçã, claramente constrangido. Por conta da casa. Murmurou colocando o prato. Eu devia ter ouvido ela naquela noite. Sinto muito. Chuck acenou, aceitando. Em seus olhos não havia julgamento, apenas compreensão. Ao se levantar para sair, parou diante da moldura na parede, o famoso guardanapo. A frase escrita embaixo, sua mensagem, brilhava sob a luz do entardecer. Às vezes, basta se levantar. Um leve sorriso curvou seus lábios. Então saiu em silêncio, o sino da porta soando suavemente atrás dele. Mas algo ficou. Algo havia mudado, nesse pequeno canto do mundo. Como se a coragem pudesse ser contagiosa. Como se levantar pudesse ser aprendido. Como se um único momento pudesse ecoar para sempre. Depois daquele dia, reformaram várias coisas no restaurante.
O ladrilho onde a cabeça de Kyle batera. A mesa amassada pelo movimento fulminante de Chuck. A xícara quebrada. Tudo foi substituído, menos o relógio. Está travado, disse o técnico, balançando a cabeça após verificar. Posso trocar o mecanismo. Deixe assim, Tom interrompeu, surpreendendo a todos. E assim o relógio permaneceu parado, para sempre, marcando 19h59. 1 minuto antes da tragédia. 1 minuto antes de uma escolha. Turistas começaram a visitar o Mel's Diner. Ouviram a história. Queriam sentar no balcão de Chuck, ver o guardanapo famoso, tirar fotos ao lado do relógio congelado no tempo. O restaurante ficou mais movimentado do que nunca. Tom ampliou o cardápio, adicionando um prato novo chamado Napkin Special. Café preto, acompanhado de uma porção de respeito. Lena continuou trabalhando ali, e depois foi promovida a gerente quando Tom se aposentou. Criou um grupo de apoio para mulheres em perigo. Reuniões aconteciam após o fechamento da lanchonete. Elas aprendiam a reconhecer sinais de alerta. Aprendiam a escrever seus próprios guardanapos metafóricos, antes que fosse tarde demais. A Lei Kyle foi aprovada na Assembleia Estadual 6 meses depois. Penas mais severas para reincidentes em violência doméstica. Mais recursos para as vítimas. Um pequeno passo para remendar um sistema cheio de falhas. No aniversário de 1 ano, organizaram uma cerimônia simples. O menino Jimmy veio com a mãe. Agora tinha 7 anos. Não guardava memória daquela noite, apenas fragmentos da história que sua mãe lhe contava com cuidado e doçura. Por que eles não consertaram o relógio? Perguntou, apontando para a parede. Lena sorriu. Porque ele nos lembra algo importante. O quê? Que sempre há tempo para se levantar. Do lado de fora, a chuva batia suavemente na vidraça. Um eco delicado da noite chuvosa de antes. O tempo parecia ainda parado naquele instante. 19h59. 1 minuto antes de tudo mudar. 1 minuto em que um homem leu uma mensagem desesperada num guardanapo e escolheu agir. Uma escolha que se espalhou, tocando incontáveis vidas. Às vezes, lendas não passam de histórias exageradas. Mas às vezes, a lenda entra numa lanchonete numa noite chuvosa. Às vezes, a lenda se senta no balcão, tomando café preto. Às vezes, a lenda lê um guardanapo e se levanta. E às vezes, apenas às vezes, o homem real por trás da lenda é ainda mais extraordinário do que contam. Porque o momento mais poderoso não é quando o herói derruba o vilão. É o momento imediatamente antes, quando ele decide agir.